Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos reunidos nesta manhã tão maravilhosa para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É um prazer para mim estar com os irmãos, não tenho dúvidas que Deus nos dará da sua graça para nós entendermos o assunto dessa manhã. Antes de vermos o título da nossa lição, conhecermos a lição de hoje, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos, ó Deus, neste momento, derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria, da Sua graça e da Sua misericórdia. O Senhor é bom, as Suas misericórdias duram para sempre, se renovam a cada manhã. E neste dia, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, compreender os Teus desígnios e o melhor, colocar em prática o que aprendermos hoje. Nos ajuda, somos Teus filhos, Teus discípulos, precisamos da Sua orientação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos nesse momento ver o título da lição de número 7, que vai falar sobre Eu sou a ressurreição e a vida. Hoje nós estamos estudando a lição 7 de um trimestre que nós começamos. Os irmãos podem ver na capa das suas lições e o título desse trimestre é O Verbo se fez carne. Nós estamos estudando sobre Jesus na ótica, na perspectiva de João, conhecido como o apóstolo do amor. Então são lições preciosas. Cada domingo Deus tem falado profundamente aos nossos corações e hoje não temos dúvidas que será da mesma forma. Deus nos abençoará grandemente. Hoje o nosso textuário da lição de número 7 está em João, no capítulo 11, e o versículo 25, que nos diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A nossa verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Amém. Irmãos, que verdade maravilhosa, né? Nesse momento nós faremos a leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar nas suas lições ou na sua Bíblia Sagrada. Na lição estão dispostos os versículos. Se não, abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 14, 15 e depois no capítulo 17, nos versículos 17 a 21, depois os versículos 23 a 27. Então, capítulo 11 de João, versículo 14 adiante, diz assim: Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Agora versículo 17 a seguir. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Graças ao nome do Senhor. Meus irmãos, que leitura maravilhosa, né? Falar sobre Jesus é relembrar sobre a ressurreição, sobre a vida que Ele nos dá. E pela ressurreição de Cristo podemos também ser ressuscitados com Ele para a sua glória. Vamos receber nessa manhã nosso professor. Tenho certeza que Deus tem colocado esta palavra profundamente em seu coração e Ele será o instrumento, o nosso professor de hoje, para nos ensinar a palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estamos em mais uma manhã de Escola Bíblica Dominical.
nesta oportunidade para estudarmos a lição de número 7 deste dia, do dia 18 de maio, onde nós estaremos falando sobre a ressurreição. O tema da nossa lição, como já foi falado, é Eu sou a ressurreição e a vida, né? Palavras ditas por Jesus, registradas pelo evangelista João, o apóstolo São João. E que bom, irmãos, é nós tratarmos este assunto, é um assunto de suma importância no que se refere à nossa doutrina cristã, mas, ao mesmo tempo, irmãos, vem nos trazer grandes certezas e convicções de que nós não perecemos, mas, pelo contrário, estaremos uma vida eterna com Deus. Irmãos, já foi lido aqui o nosso texto áureo que se encontrou no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, bem como também a leitura em classe, que trata da história do episódio da ressurreição de Lázaro, né? E são, além de uma história interessante, uma história bonita, né? Ela traz também vários conceitos, irmãos, doutrinários e teológicos que nós iremos percorrer durante esta lição. Quando nós, irmãos, nos debruçamos no texto áureo, né? Nós encontramos o texto áureo no Evangelho de João, capítulo 11, versos 25. Abra aí a sua revista, a sua Bíblia. Diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, para a pessoa que crer em Jesus Cristo, né, ela tem a certeza de que a morte física, ela não é o fim trágico, né, para a sua vida. Pelo contrário, é um processo de admissão para a eternidade, né? Nós sabemos que a morte, ela pode nos garantir uma eternidade com Deus, mas também ela nos pode proporcionar uma eternidade sem Deus, e é onde que nós devemos se apegar na pessoa de Cristo, pela graça, pela fé em Jesus, né? Nós encontramos neste texto bíblico o Senhor Jesus dizendo: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Ou seja, Jesus está falando, irmãos, de que o crente, por mais que ele esteja nesse corpo mortal, ele vai vivenciar a experiência de ter um corpo imortal, incorruptível. Esse assunto da ressurreição foi também muito mencionado e registrado através da inspiração do Espírito Santo na carta de Paulo, quando ele escreveu lá aos Coríntios, principalmente em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo ele reserva todo aquele capítulo para falar referente à ressurreição. Ou seja, esse nosso corpo, por mais que ele seja corruptível, ele vai se revestir em um momento de incorruptibilidade, né? Paulo, ele também fala aos Tessalonicenses para que nós tomássemos o conhecimento de que aqueles que morreram em Cristo, em um dado momento, eles ressuscitarão. Haja vista, aqueles que estiverem vivos, né, terão seus corpos transformados e todos juntos encontraremos o Senhor nos ares, né? Então nós teremos um corpo, né, incorruptível. Já a verdade prática, irmãos, ela fala que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão nós temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso com o dele. Irmãos, esta é uma verdade bíblica dita por Jesus, né? E também ratificada pelos apóstolos, tá? Que no momento da ressurreição, ou pela morte e ressurreição de Cristo, ele nos garantiu a possibilidade de nós termos um corpo, né, nas mesmas condições, semelhantemente ao corpo de Cristo, tá? Então nós teremos um corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo celestial, um corpo transformado e um corpo imortal.
E aí você pode dizer, Wagner, como você pode afirmar biblicamente todas estas certezas? Eu convido a você abrir a sua Bíblia, né? 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 42 e 54. Faça uma leitura depois um pouco mais pormenorizada, mais detalhada deste capítulo, e você vai encontrar ali descrito por Paulo todas as condições que o nosso corpo ele se encontrará por conta da ressurreição de Cristo, né? Se Cristo não ressuscitasse, nós também não teríamos este mesmo privilégio. Então, a ressurreição de Cristo, além de nos ter proporcionado, através da aceitação dele, a vida eterna, né? A vitória de Cristo veio pela morte e ressurreição, nós também é uma garantia de que nós também participaremos, né, deste momento, desta transformação do nosso corpo cansado, muitas vezes, fracos, abatido pela enfermidade, mas ele será um corpo glorioso, fortificado. Né? E aí, você pode pensar, olha, nós falamos até agora a respeito, né, o tema fala de ressurreição, falamos do texto áureo, verdade prática sobre a ressurreição, mas na verdade, né, o que vem a ser ressurreição, tá? A sua ressurreição, primeiro de tudo, é uma doutrina fundamental das Escrituras, tá? Não é um invencionismo, tá? Não é uma tese de defesa de algum dos pais da igreja, pelo contrário, ela se encontra na Bíblia, é uma das doutrinas fundamental do cristianismo. E ressurreição nada mais é, e não trago isso como trazer como simplório o termo, mas é o ato de Deus ressuscitar dentre os mortos os nossos corpos, principalmente o corpos dos salvos, e reuni-los a alma e o espírito. Ressuscitar o corpo físico e unir novamente a alma e o espírito, do qual esteve separado por conta do evento morte, mas que pela ressurreição haverá esta união. Vale a pena lembrar que a ressurreição, ela não acontecerá apenas para os justos, ela acontecerá também para os ímpios, para o dia do julgamento final. Então, não é apenas os salvos que irão ressuscitar, mas também os ímpios, eles ressuscitarão. E aí, nós podemos adentrar um pouquinho, ou melhor dizendo, na nossa lição, partindo da nossa introdução, porque a leitura bíblica em classe, o texto escolhido para falarmos da ressurreição nessa lição, obviamente não dá para esgotar o tema, mas nós estaremos falando a respeito da história da ressurreição de Lázaro. Mas eu preciso entender que houve vários episódios de ressurreição no Novo Testamento, tá? Principalmente pela operação do milagre através de Cristo, tá? E mais hoje nós iremos se balizar esta aula na ressurreição de Lázaro, tá? Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, principalmente para a leitura bíblica em classe, né? Nós vamos falar de Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro, pelo texto, né, de João 11, do versículo 14, 15, 17, 21, 23 e 27, nós identificamos que ele era irmão de Marta e Maria. Era uma família que tinha muita comunhão com o Mestre. Se nós olharmos para o Evangelho de Lucas, o registro de Lucas, no capítulo 10, do 38 ao 42, nós vamos ver que Jesus já tinha um convívio com esta família, tá? Mas aí nós vemos um contraponto, né? Mesmo essa família tendo uma amizade com Jesus Cristo, mesmo esta família
sendo amada por Jesus, porque nós vamos encontrar no versículo onde fala, Lázaro, a quem amas, né? Ele morre. Nós entendemos também que isso não isenta, como não me isentou a Lázaro, tá? De experimentar momentos de tristeza, aflição, enfermidade e também do episódio morte. Então, isto é um entendimento, é bom sabermos disso, porque o fato de nós sermos cristãos e servirmos a Deus, ele pode não nos isentar desses problemas. Mas isso não significa que nós não somos amados por Cristo, que nós não estamos em comunhão com Ele, que Ele não está perto de nós. Pelo contrário, essas coisas acontecem com propósitos, como foi o ocorrido com Lázaro. O texto bíblico também relata que quando Jesus ele toma conhecimento dessa situação de que Lázaro estava enfermo, doente, Jesus ele estava perto de Betânia. Betânia era o local, né, aonde Lázaro, Marta e Maria residiam. E Jesus estava em Jerusalém. E o texto é muito claro em dizer que ele estava em 15 estádios. 15 estádios é uma medida, né, de comprimento da época, né? Um estádio ele representava 184,9 metros, tá? Era representado por conta da pista, né, de corrida. Por isso que hoje existe o termo, o sinônimo, estádio, né? Derivou-se, né, dessa medida de distância. E Jesus estava a 15 estádios. Na conversão, se nós fazemos, Jesus não estava muito longe. Jesus estava a cerca de 3 quilômetros. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui que andam muito mais do que isto em um dia. Correm até 5, são maratonistas, 10 quilômetros, né? E Jesus estava 3 quilômetros. Jesus havia saído de uma situação onde os judeus, os sacerdotes queriam apedrejá-lo, porque ele fala que ele é igual ao Pai, e eles não aceitavam isso. Jesus vai perto para o Rio Jordão, e depois Jesus, ele está ali perto. E a grande questão é, por que Jesus demorou 4 dias para ir ver a Lázaro? Por que da demora? Nós entendemos que a demora, obviamente, não foi ocasionada pela proximidade física, mas podemos afirmar com certeza que foi por conta de um propósito. Então, Jesus tinha um propósito naquela situação da morte, da enfermidade e a morte, e no final a ressurreição de Lázaro, né? Jesus ele recebe a notícia que Lázaro está enfermo, né? Mas ele fica ali, né? Mas as pessoas até mesmo depois chegam, quando ele vai se aproximando, ele recebe a notícia que Lázaro já não está mais enfermo. Quando ele chega, Lázaro já está morto e sepultado, né? Mas Jesus, ele falou aos seus discípulos que queria despertar a Lázaro do sono. Eles achavam que era do sono físico, né? Mas isso não era. Jesus falou que então ele iria ressuscitar a Lázaro, né, para Marta, e ela até não passou desapercebida, porque Jesus já havia manifestado este poder quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, lá em Lucas 7, do 11 ao 15, quando ele ressuscita a filha de Jairo, em Marcos 5, 22, 23, 35. Então, Jesus já operara esse milagre em algumas outras situações. Só que a que é registrada por João, tá? Sendo o último sinal registrado por João, o último milagre a qual João registra de Cristo antes da sua morte e ressurreição, tá? João teve este cuidado, né? E Jesus ele chega ali, né? Depois de 2 dias, e Lázaro já estava morto há 4 dias. E aí a gente começa a falar, então houve o propósito de Jesus, né?
o propósito de Jesus. Jesus, então, ele recebeu essa notícia e a recebeu com um propósito. Então, o propósito não era, talvez, de deixar o caos acontecer naquela família. O propósito não era de Jesus ignorar o aviso, o pedido de Marta, tá? Mas o propósito de Cristo, ao receber essa notícia, tá? Era de que ele faria algo maior. Mas Marta, né, ela ficou desapontada. E é natural que algumas pessoas fiquem desapontadas por conta do seu pedido não ser atendido no momento em que nós queremos, tá? E Marta, ela fica aparentemente, né, desapontada, né? Nós encontramos aí no versículo 3, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, tá? No capítulo 11, e o verso 3, a gente vamos ler aqui. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, tá? Então, ela mandou avisá-lo e ainda trouxe uma informação: aquele a quem o Senhor ama, aquele a qual o Senhor se preocupa, não é? E assim é conosco, né? Senhor, o Senhor me ama, o Senhor tem promessas para mim, né? Mas a visita que o Senhor iria à casa de Marta e Maria, tá? Ela aconteceu num tempo certo. Não foi o tempo a qual ela achava que Cristo estava chegando, podemos dizer, atrasado, tá? Ou seja, o Senhor atrasou, o Senhor chegou atrasado. Não, o Senhor nunca chega ou faz nada atrasado. Os propósitos e o tempo de Deus que são diferentes, tá? Dos nossos, tá? Então, Deus não está sujeito a circunstâncias naturais. Por quê? Em relação às circunstâncias humanas, o quanto Jesus mais rápido chegasse, ela acreditava que Jesus poderia operar uma cura. Ela não demonstra falta de fé. Mas quando Jesus chega depois de 2 dias e Lázaro já está morto há 4 dias, né? Então, dá-nos a entender que a morte seria o ponto final, por quanto já havia passado 4 dias, né? Por conta que as circunstâncias aparentemente eram irreversíveis, tá? Mas Jesus chegou em Betânia no momento certo, chegou após o sepultamento de Lázaro, né? Por quê? Porque existe um tempo de Deus, o tempo divino, tá? Marta e Maria, elas acreditavam na cura, mas Jesus queria fazer algo maior. Às vezes nós confiamos de que Deus ele pode agir nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, ainda onde há possibilidade até de atuação do homem. Mas quando o homem, a ciência, a medicina, quando o próprio tempo não permite aparentemente mais a solução daquele problema, aí é o momento que as coisas entram no campo da operação de Deus. Tá? Então, elas não acreditavam na ressurreição após 4 dias, tá? E para elas, aparentemente, né, a solução havia acabado, né? Mas o propósito de Jesus era realizar um milagre extraordinário e atemporal. Grandes lições para nós, né, irmãos? Deus, né? Às vezes nós não acreditamos do que Deus às vezes pode fazer. Nós acreditamos até dado ponto, que Ele pode curar, que Ele pode resolver um problema até determinado ponto,
mas se esquecemos de que Deus é ilimitado, Ele é onipotente, Ele é atemporal, tá? Então Jesus, irmãos, Ele tem solução quando aparentemente tudo parece estar acabado, né? Então guarde essa palavra para você, confie em Deus, acredite, não está nada acabado. Pela sua fé, Jesus pode fazer um milagre extraordinário e atemporal, como o Senhor fez na vida de Lázaro e aos olhos de Maria e de Marta. No ponto 2, nós encontramos o encontro com Jesus. O encontro de Marta com Jesus, né? E este encontro, né, entre eles, tá? O Senhor Jesus vem apresentar a Marta algumas convicções. Marta, ela tinha um conhecimento concernente à doutrina, tá, da ressurreição. Porque quando Jesus, né, ele diz para ela no versículo 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, tá? Marta imediatamente faz referência à ressurreição do último dia, algo que ela havia aprendido, daquilo que ela havia recebido de informação, tá? Mas Jesus não estava falando daquela ressurreição para aquele momento, embora existiria e aguardamos. Jesus estava falando da ressurreição de Lázaro para aquele momento, né? Ou seja, pela fé, nós podemos vencer as circunstâncias da vida. Pela fé, nós podemos vencer os desafios que são nos postos todo dia, porque Jesus diz para ela depois, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Jesus ele fala que ele é a ressurreição à vida, quem crê nele ainda que esteja morto viverá, mas Jesus depois faz uma pergunta para ela, você crê nisto? Tá? Então, quando Lázaro ressuscitaria, né? Marta acreditava que ele ressuscitaria, tá, apenas no juízo, porque ela fala no versículo 24, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela entendia a doutrina da ressurreição e ela acreditava que em algum momento Lázaro ressuscitaria, mas não para aquele momento, tá? Mas Jesus, ele estava falando de uma outra, de que ele tinha poder e poderia fazer a ressurreição. Mas tratando desse entendimento de Marta, como podemos apoiar esse entendimento de Marta concernente à ressurreição do último dia? A Bíblia, ela atesta esta ressurreição, ela reafirma, confirma, ratifica, sim. No Antigo Testamento, nós temos trechos bíblicos que tratam deste assunto, e nesse momento eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, está lá no Antigo Testamento, tá? Profeta Isaías, no capítulo 26, abra aí Isaías, no capítulo 26, e o versículo 19 diz assim, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então, Isaías já profetiza, falando da ressurreição dos últimos dias, de que o pó e do orvalho eles dariam, a terra daria de si os mortos, né? Que haveria ressurreição, né? Então, é um dos versículos bíblicos que ratifica isso. Vamos ler também Daniel, este versículo sim, ele é muito contundente, tá? Para falar da ressurreição. No capítulo 12 de Daniel,
e o verso 2. Muitos dos que dormem no pó, na terra, ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui a gente encontra também a doutrina da ressurreição, falando sobre os dois grupos, aqueles que herdarão a vida eterna com Deus e aqueles que ressuscitarão também para quê? Para a vergonha e desprezo eterno. O problema da eternidade, além de estar com Deus ou não é um outro fator também, é de que é eterno. Uma vez o homem estando com Deus, estará com ele eternamente. Uma vez o homem não estando com Deus, será condenado e viverá eternamente sem Deus. Também, logo após o profeta Oséias, no capítulo 13, é o próximo livro da Bíblia, depois de Daniel, capítulo 13, verso 14, diz: Eu os remirei da violência do inferno e o resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Então, nós vemos aqui o profeta falando, né, que o inferno estaria os seus mortos, tá? É uma outra coisa que isso já é um assunto pertinente, que diz que a morte, o inferno, será lançado no lago de fogo. Então, é um outro estágio no final dos tempos, tá? Mas no Novo Testamento, o próprio Jesus, nós encontramos no capítulo 14, segundo escreveu São Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 14, abre a sua Bíblia, versículo 13, diz assim, ó: Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição do justo. Então, mais uma vez, o termo ressurreição, ainda em Lucas, capítulo 20, versículo 35 e 36. Mas o que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de se casar, nem ser dado em casamento, porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos, mas não são anjos, são iguais, e aí sim, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E ainda, o próprio evangelista João, no capítulo 5, versículo 21, ele diz, ó: Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, os vivifica, assim também os Filhos vivifica aqueles que crê. 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, nós encontramos a ressurreição ratificada pelos profetas, falada por Jesus, os dois tipos de grupo de ressurreição, um para a vida eterna, outro para a condenação eterna. A promessa da vida, porque Jesus, lá no capítulo 11 de João, verso 25, ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Então, nós encontramos a promessa da soberania do Filho de Deus sobre a morte. Jesus, ele se auto-identifica: eu sou a ressurreição e a vida, tá? Ele é a fonte de toda a vida. Jesus é a ressurreição para o corpo físico, como aconteceu no episódio de Lázaro, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, o corpo físico, né? A alma e o espírito retornando o corpo e tornando a vida. Jesus, ele é também a vida para o corpo espiritual, porque aí a gente vê aquela passagem quando Jesus fala que é a parábola do filho pródigo, que ele deixou o seu pai, foi para um lugar longínquo, gastou tudo que tinha, foi viver ali trabalhando, tendo vontade de comer comida dos porcos, e ele retorna depois para a casa do pai. Aquilo ali é uma parábola se remetendo à ressurreição espiritual, tá? E nós temos também a ressurreição eterna, que é esta que nós estamos reafirmando pelos versículos, a qual no momento do arrebatamento da igreja,
que é a primeira ressurreição, os mortos, né, que estiverem em Cristo, né, ressuscitarão primeiro, depois nós juntamente com eles, teremos corpo transformado e juntos encontraremos o Senhor nos ares, né? Esta é a ressurreição também do corpo físico, mas está falando de um momento futuro. Promessa de vida para quem crer nele. Aquele que crer em Cristo, ele também recebe vida. Por quê? Porque lembre que eu falei que o lado do homem, o homem sem Deus, por conta do pecado, o salário do pecado é a morte, o homem está morto espiritualmente. Quando ele recebe a Cristo em sua vida como seu Salvador e Senhor, a vida dele, ele começa a ter vida com abundância, porque a vida de Deus atinge também a vida espiritual dele, aquele lado dele morto espiritualmente é ressurgido, tá? Há uma ressurreição do lado que estava morto por conta do pecado, ele agora ele tem a comunhão com Deus, está ligado com Deus, o lado de adoração, o lado de busca do Senhor está vivificado, ele também recebe vida física, como as passagens que aqui falamos, e tantos outros testemunhos que nós encontramos também nos dias odiernos, né? Mas também a vida eterna, tá? Então, Jesus, ele é uma promessa de vida, aqueles que creem em Cristo, tá? Eles recebem vida em todos os sentidos, em todas as esferas, tá? Agora, nós iremos entrar propriamente no último tópico. Nós vamos falar agora sobre a doutrina bíblica da ressurreição, tá? A doutrina bíblica da ressurreição do corpo, a ressurreição do corpo. O milagre de ressurreição, né, na vida de Lázaro, né, como já vimos em outros momentos, não foi o único, principalmente registrados pelos evangelistas, tá? Existem vários outros. Entretanto, este, registrado por João, é o último, né? É o último milagre feito por Cristo. Ou seja, Jesus, ele ressuscitou, tá? A Lázaro, voltou a dar vida depois de 4 dias, o seu corpo tomou vida. E aí a gente sabe que quando depois de 4 dias o corpo já está em estado de putrificação, o conhecimento na área da medicina poderá falar até com mais propriedade, o tempo não nos permite detalharmos, mas sabemos biblicamente que até cheirava mal. Mas Jesus, ele é o dono da vida, ele restaura o corpo físico do homem. Ele novamente, ele faz o corpo se recompor, porque talvez até alguns órgãos, embora havia um processo de para embalsamar, mas existe ali algo da natureza do próprio homem que vai se deteriorando, principalmente quando não há vida. Mas o poder de Jesus, o poder de dar vida é tão grande que fez com que aqueles órgãos ele fossem reconstituídos. E aí vem uma palavra para você que está nos ouvindo, que talvez está com o corpo enfermo, doente, um órgão comprometido, uma enfermidade talvez com um laudo médico informativo de que talvez para a medicina não há mais o que fazer, tomando um medicamento paliativo. Pela fé, Jesus pode te curar nesta manhã de Escola Bíblica Dominical. Se você crê pela fé, receba a cura em nome de Jesus. Jesus, ele ressurgiu, ele ressuscitou a Lázaro, ele deu vida. Ele pode também ressuscitar a tua vida, ele pode trazer forma novamente ao seu corpo físico, tá? Agora, essa questão da ressurreição do corpo, tá? Ela é uma promessa, né? E também uma doutrina bíblica, tá? E nós, né, podemos enfatizar, né, biblicamente como será este corpo, né, após a ressurreição, né?
Como se tornará? É bem verdade que Lázaro ressuscitou, mas depois voltou a morrer. A Bíblia não registra, mas sim voltou. Mas como será a ressurreição no arrebatamento da igreja, no fim dos últimos dias, a ressurreição na grande tribulação? Como será a ressurreição? Como será este corpo? Talvez é uma grande curiosidade bíblica sua. Então, primeiro de tudo, ele será um corpo ressurreto, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus. Onde está isso na Bíblia? Abra a sua Bíblia, é uma escola. A nossa fonte de confirmação é a Bíblia. Então, abre em Romanos capítulo 8, verso 29, que diz, Romanos capítulo 8 e versículo 29. Porque os que dantes conheceu a Cristo, também os predestinou para serem conforme que a imagem de seu Filho. Então, para os que dantes o conheceu, quem antes conheceu? Deus, a Trindade na eternidade. Também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós teremos um corpo semelhante a Cristo. E como esse corpo será? E aí nós vamos para os ensinamentos de Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 42, diz, assim também a ressurreição dos mortos semelha-se ao corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará em corpo espiritual. Se há corpo animal, também será um corpo espiritual. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Então será um corpo celestial, será um corpo espiritual, será um corpo incorruptível, tá? Então esse corpo, ele terá esta natureza. Outra coisa, terá a continuidade e identidade do nosso corpo atual, portanto, reconhecível. Olha uma dúvida que muitos têm, será que nós reconheceremos as pessoas, né? O meu corpo, ele será parecido? Olha, biblicamente, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31, que fala da parábola do rico e Lázaro, o rico reconhece a Lázaro, ele está no Hades, ele reconhece a Lázaro no seio de Abraão. Ele pede até para que Jesus possa ali enviar pessoas para que venham avisar os seus irmãos, e Jesus fala, olha, ali tem Moisés e os profetas. Essa questão Moisés e os profetas não é o personagem Moisés e os profetas do Antigo Testamento, não é a lei. Moisés representava a lei e os profetas também representavam as escrituras, as profecias. Então eles têm a palavra, a Bíblia, tá? Então ali nós observamos que haverá este reconhecimento, tá? Então, o corpo transformado em um corpo celestial, apropriado para o céu e a nova terra. Então, esse corpo aqui corruptível, ele não será esse que herdará o céu. Nós seremos transformados. Aqueles que morreram em Cristo, o corpo deles serão também, né, ressuscitado e transformado em um corpo glorioso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 e 44, olha só. Assim também a ressurreição dos mortos, se é o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Em ignomínia, quer dizer, em desonra, em vergonha, ressuscitará em glória. Em fraqueza, ressuscitará em vigor. Corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual, tá? Então, aqui o corpo será um corpo celeste, porque ele estará preparado para quê? Apropriado para o céu, para esta nova terra, para essas novas leis. As leis humanas, a lei da gravidade, a lei natural da deteriorização, não mais irão abarcar este novo corpo. Pelo contrário, ele terá uma nova formação, uma nova natureza.
O corpo imperecível não será sujeito à deteriorização e à morte, porque o verso 42 diz, né? Também a ressurreição dos mortos, semeia seu corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então, aquele condições de corruptível, de fragilidade, de se tornar enfermo, de estar sujeito à morte, de estar envelhecido, isso não acontecerá, porque até esse corpo estará preparado para viver uma eternidade. Tá? Então, é um corpo imperecível. É um corpo também glorificado, né? Então, ele terá total vigor. Um corpo poderoso, tá? Não sujeito às enfermidades e às fraquezas. Então, não haverá enfermidade, não haverá fragilidade, porque nós encontramos aqui, ó, o versículo 43, no finalzinho, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, com força, tá? Um corpo espiritual, sobrenatural, não limitado a leis da natureza. E aí nós vemos Lucas 24 e 31, João 20, 15, 1 Coríntios 15 e 44. Ó. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E um corpo capaz, né, de comer e beber. Mas comeremos, porque lá... Vamos ler Lucas. Vamos entender isto, tá? Existem algumas passagens ditas pelo próprio Jesus que nos remete a isso, né? Fala da árvore aqui. Lucas capítulo 14, verso 15. Lucas 14, verso 15. E ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no meu reino, no reino de Deus, no reino de Deus. Ainda no capítulo 22, versículo 16 a 18. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, diz: tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e dado graça, partiu, Deus dizendo: isso é meu corpo que vos é dado. Fazei isso em memória de mim. É uma leitura muito utilizada na ceia. Mas Jesus fala que nós iremos na eternidade, o nosso corpo também terá esta condição física de se alimentar. Mas lembre-se, nós estamos falando de um corpo espiritual, né? Talvez ali a alimentação não terá a mesma finalidade, né? Ó, versículo 41. Não a todo o povo, mas a testemunha que Deus antes ordenara. Ó, Atos 10 e 41. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, juntamente com quem? Com Cristo, depois que ressuscitou dos mortos. Jesus foi visto por discípulos, por Cefas, por Tiago, o sermão por mais de 500 pessoas, mas aqui diz que ele comeu após a ressurreição. Então, nós encontramos aqui, irmãos, esta natureza como será este corpo após a glorificação, a ressurreição. Tá? E aí, por fim, fala de uma viva esperança. Né? A ressurreição de Lázaro, tá? Ela conseguiu abordar o tema da morte de entes queridos, né? Tanto que Jesus, naquele momento, ele chorou, né? Nós encontramos, é um versículo muito curto, que fala Jesus chorou. Aquele choro de Jesus ali, na tradução mesmo, pela tradução do original, não está falando de um choro por conta do pesar da morte de Lázaro, até porque ele iria ressuscitar. Mas Jesus está chorando ali por conta da situação da morte, do que a morte provoca, as dores causadas pela morte, né? Quando Jesus ele brada dizendo: Lázaro, vem para fora, né? Ele está realizando ali, né, um ato de vitória
sobre a morte, né? Ou seja, ele está dizendo que em Cristo todos podem viver, tá? Então ele ressuscitará dos mortos aqueles que forem salvos para uma viva esperança. Sendo assim, irmãos, nós concluímos um pouco desta lição. O assunto é muito extenso, mas sobre esse relato, esse diálogo de Jesus, né, com Marta, onde ele ali manifesta, né, as dúvidas de Maria quanto à ressurreição física que iria acontecer, mas também ele relata explicando a ressurreição também, a doutrina da ressurreição do corpo, tá? E vivenciando isso na vida de Lázaro. Assim como Lázaro ressuscitou, o seu corpo tornou a ter vida, tá? Haverá um tempo também que Cristo ressuscitará todos, não igual a Lázaro que voltou a morrer, mas a todos num corpo glorioso, transformado, tá? Essa é uma doutrina que nós não podemos se esquecer, e hoje nós aprendemos através da ilustração da ressurreição de Lázaro. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, que lição maravilhosa. Nós temos a certeza que através do nosso professor, através dos comentaristas e escritores das lições da Escola Bíblica Dominical, Deus tem nos instruído domingo a domingo. Que você, assim como eu, possa amar esta aula, amar a lição da Escola Bíblica Dominical, porque amamos a palavra de Deus. Ele tem nos orientado, nos ajudado, tem falado poderosamente em nossa vida e nos guiado para uma vida cristã mais fiel e, com certeza, mais digna diante do Senhor. Meus irmãos, estamos nos aproximando do final da nossa aula, mas antes eu tenho 2 recadinhos. O primeiro é que nós, que somos alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com as nossas ofertas e os nossos dízimos, com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos sabem, a igreja desprende de muitos compromissos e você pode contribuir através da sua oferta, do seu dízimo. E para facilitar, você está vendo aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali você pode enviar seu dízimo, sua oferta, abençoando a obra de Deus, o nosso campo aqui em Matão, mas também abençoando a obra missionária. Não temos dúvidas que Deus tem reservado a nós, ofertantes, dizimistas, uma bênção especial por assim fazermos. Lembrando sempre, o cofre da igreja é o bolso dos irmãos. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos em nome de Jesus. Também fazer um convite, aos nossos irmãos, amigos que nos acompanham aqui na Escola Bíblica Dominical para frequentar as nossas escolas presenciais. Nós temos aqui em nossa sede e em todas as igrejas do nosso campo, nós temos Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã, a partir das 8h30, presencial. Você pode participar. São diversas classes, nós temos classes desde o berçário até a terceira idade, então você pode levar seus filhos, netos, sobrinhos, seus adolescentes, jovens da família, para aprender a palavra de Deus com os nossos professores, pastores e também com toda a igreja de maneira presencial. Em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, você encontra uma escola bíblica dominical ali, presencial. Vai ser um prazer recebê-lo e eu tenho certeza que você vai aprender muito, assim como aprende conosco aqui na Escola Bíblica Online. Meus irmãos, também os nossos cultos. Nós temos cultos aqui na nossa sede toda terça, toda quinta e também aos domingos, mas em nossas igrejas você encontra cultos na semana, nas quartas, nas sextas-feiras, também aos sábados, domingos. Nós temos praticamente em todos os bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, igrejas nossas, onde você pode cultuar a Deus. E eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra de Deus e vai voltar para a sua casa com o coração mais satisfeito, mais leve, porque vai ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, que você visite uma das nossas igrejas, participe. Deus tem uma bênção especial para você, meu querido irmão, minha querida irmã. E para finalizarmos a nossa aula, nós vamos orar ao Senhor em gratidão por esse período que passamos juntos aqui. Feche os seus olhos,
e vamos orar ao Senhor, agradecê-lo por este ensino tão precioso e finalizarmos a nossa aula. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deu de ouvirmos a Tua palavra. O Senhor usou poderosamente a equipe da Escola Bíblica Online, os professores. O Senhor tem nos abençoado, ó Deus, com bons professores, com este conteúdo bíblico que tem orientado a nossa vida e abençoado a sua igreja. Pai, continue dando graça, suporte a esta escola, abençoando a vida de cada aluno, de cada professor, que nós possamos, ó Deus, pela sua graça, colocar em prática todo este ensino e amá-lo, Senhor, a cada dia, cada vez mais. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor, com a sua família, um culto à noite abençoado, e nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.